Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de março de 2024 do fundo AFHI11, pela primeira vez aqui no canal, né? O fundo DCRI, o AF Invest CRI, fundo de investimento imobiliário, um fundo de recebíveis da AF Invest. Então a gente vai ver aqui como é que foi. Vamos conhecer o fundo um pouquinho, né? Porque a gente não falou nunca aqui no canal. E vamos ver qual foi a performance dele no mês de março de 2024, ok? Então, se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, tá bom? E eu vou deixar o relatório gerencial, esse relatório gerencial na descrição do vídeo, o link do nosso grupo do Telegram e também o link para a nossa área de membros, para quem que você quer ser membro do canal, né? Tem algumas vantagens aí, tá ok? Se inscreve lá, acho que é apenas R$ 2 aí, você consegue ser membro do canal e ter algumas vantagens, ok? Vamos lá então, vamos aqui falar do AFHI11, fundo que eu não tenho em carteira, não conhecia o fundo, né? Também. Então, vamos ver aqui como é que o fundo, em que base ele é, né? Primeiro ele é um fundo na base 100, né? Cota patrimonial 96,43. Tá? O fundo que tem desde abril de 2021, a F Invest Real Estate é a gestora e a BTG Pactual é a administradora. O fundo que tem taxa de administração de 1%, que provavelmente também é a taxa de gestão, né? E não tem taxa de performance, valor de mercado ó, superior ao valor patrimonial. Então, é raro, né, ver um fundo aí decria atualmente acima do valor patrimonial e o AFHI tem 98,53 foi a cota de fechamento no mês de março, a cota patrimonial então 96,43. Fundo que tem quase 4 milhões de cotas emitidas e um pouco mais de 32.600 cotistas na sua base. O patrimônio líquido ainda é um pouco modesto, 385 milhões de reais. Vamos lá então, vamos seguir aqui. Vamos ver o que tem para mais para baixo aqui de informações. Aqui informações aí de telefone, né, contato da FHI. Os resultados do mês. Então a gente verifica aqui que o resultado por cota, o resultado gerado foi de 94 centavos por cota. O fundo distribuiu 1 centavo a mais, 95 centavos. O resultado total acumulado 16 centavos. Ele tem um resultado acumulado de 8 centavos, mais aqui ele fala o resultado de inflação, aquele resultado acruado, né, de mais 8 centavos por cota, o que soma então esses 16 centavos aqui. Mais para baixo a gente verifica aqui a correlação, né, o resultado do mês com o resultado distribuído também no mês. Então a gente verifica que o fundo procura ali manter um resultado bem próximo daquilo que foi, né? Então, às vezes o fundo tem resultados maiores, distribui menos provento, né? Mas mantém esse equilíbrio aí dentro dos seus resultados mês a mês. O último, então, resultado distribuído foi de 95 centavos por cota. Mais para baixo a gente vai verificar aqui a reserva acumulada. Então, a reserva acumulada do fundo atualmente está aqui em 8,3 centavos, né, vamos dizer assim. Então, 8,3 centavos é o que ele tem hoje. Usou aí parte para poder complementar a distribuição do mês. E mais para baixo a gente verifica as palavras do gestor. Então, regime de caixa, o lucro foi de 3,7 milhões de reais, saldo acumulado não distribuído 370, né? O fundo então distribuiu 4,1 milhões, na verdade, e ele ia distribuir 1,03, né? R$ 1,03, o resultado ele ia distribuir em torno de 4 milhões de reais, mas a gestão então optou em distribuir um pouco menos, 95 centavos por cota. Então aí então o fundo acumulou um resultado por cota de 8 centavos, usou apenas 1 centavo para poder complementar a distribuição, né? E aquele resultado acumulado de correção monetária que ainda não foi distribuído também está em 8 centavos por cota, totalizando aqueles 16 centavos que a gente falou lá em cima. Coincidentemente, né, o fundo apresentou uma desvalorização de 16 centavos por cota, né, saindo de 96,59 para 96,43 em março, né? Então a marcação a mercado aí na verdade é comum, né? Até que teve
essa variação ela é comum, né? Não tem tanta relevância assim. Bom, mais para baixo os rendimentos. Quando então distribuiu 95 centavos por cota, que deu 0,96% de dividend yield, e o retorno anual de 11,57% sobre o preço de fechamento da cota lá em 12 de abril de 2024. Bom, mais para baixo a gente vai verificar aqui algumas informações também em relação às movimentações. Fundo que vendeu a totalidade do fundo que ele tinha em carteira, o RINV11, fundo que eu não conheço esse fundo, né, da Real Investor. Ele vendeu então nesses dias aqui as posições totalizando 324 milhões de reais, preço médio de 111,95, né? Então essa movimentação gerou uma TIR, né, a taxa interna de retorno de quase 20% em duration de 0,56 aí em números absolutos, né? Outras aquisições aqui foi do grupo Mateus, 10 de abril de 2024, o fundo adquiriu 10 milhões de reais no mercado primário, ou seja, deve ter sido alguma emissão nova, né? IPCA mais 7,5%. Então o fundo tem aqui as características, né, dessa, dessa, dessa emissão de cotas de CRI, né, as operações, decorrente de contrato atípico, modalidade BTS, loja de varejos de Maceió, Alagoas, locador é o FII Artemis e o locatário é o Mateus Supermercados. Inclusive esse FII Artemis ou Artemis, o fundo Gari 11, né, provavelmente vai adquirir essas cotas desse desse FII aí Artemis, que é um FII de varejo, né? Então vai adquirir diversas lojas de varejo. É o que ele fala aqui um pouquinho mais para baixo, né? Então de 843 milhões de reais, 21 imóveis esse fundo tem, né? Sendo que 20 são de renda urbana e um deles são 9 lojas, alguns deles, né? São 9 lojas do grupo Mateus. E sendo outro imóvel, um logístico. O Krivisk 11 também foi outro que ele adquiriu no mercado, agora no mercado secundário, 3 milhões de reais, IPCA mais 7,6%. Então, nas projeções, o fundo que concentrou os esforços para concluir a alocação da quinta emissão de cotas, né, do FHI. Então, fez aí a etapa, concluiu o que estava pretendendo em abril, né, as aquisições desses dois CRIs aí totalizando 13 milhões de reais. Mais para baixo a gente verifica aqui o detalhe, né, da taxa do retorno que ele teve aí na operação desse RINV11, né, a taxa interna de retorno. Qual foi o retorno? Né, um pouco mais de 50 mil reais. E aqui é a DRE gerencial do fundo. Fundo que teve aqui aumento de receita, né, nesse mês de março, teve aqui um pequeno aumento dos juros, né, a correção monetária foi equilibrada. Aqui a gente verifica que as negociações de CRI também, o fundo teve um bom desempenho também, obtendo um ganho de capital interessante. E também um pouquinho elevado aqui os ganhos das operações de renda fixa do fundo, tá? Provavelmente onde o fundo deixa o caixa dele. E as despesas, 349 mil, praticamente mantendo ali o mesmo patamar, né, com resultado de 3,7 milhões e o fundo distribuiu rendimento de 3,8, né? Diferença ali de um pouco mais de 40 mil reais entre o resultado e o rendimento distribuído, né? E aí o fundo então fez uma distribuição de 95 centavos. Aqui é o histórico do fundo, mostra aqui os últimos rendimentos do fundo, né? Quais são as cotas de fechamento. A gente verifica que o fundo não tem uma variação tão grande em relação à sua cota de fechamento, né? Mantém um equilíbrio, como a gente verifica aqui no histórico da cota patrimonial também, girando ali em torno de R$ 96 em média nos últimos 6 meses. E a gente verifica que teve um aumento interessante na quantidade de cotistas, né? 4,5% foi o aumento de fevereiro para março. O fundo segue nessa pegada aí, em média 5% de crescimento mensal na sua base de investidores. Aqui é o volume de mercado e a cota de mercado. Então o fundo tem um volume interessante aqui, uma liquidez até interessante pelo tamanho dele, né? 1,27 milhões de volume diário médio, que deu mais de 25 milhões de volume mensal. Mesmo assim, teve uma queda, né? Principalmente aqui no volume diário médio, quase 10%, ou seja, o fundo tem até uma média de liquidez um pouquinho maior.
E aqui é a composição da carteira, né? Inclusive nesse relatório tu pode baixar inclusive em Excel aqui para você organizar, se você quer ver por devedor, se tu quer ver por emissor, se tu quer ver por indexador, né, por vencimento. Então você pode fazer um download aqui do Excel e fazer essas brincadeiras aí de análise, né, para você saber qual é a composição da carteira, né? Aqui está organizado por composição da carteira. O percentual da carteira, o maior é o CRI Pernambuco 2, 7,2% da carteira está alocado nesse aqui e ele vai na ordem decrescente de composição aí, né, de participação na carteira de CRI do fundo. Então, uma participação é esse outro do Pernambuco, e tem até uma carteira bem diversificada, né? Tem outro CRI Pernambuco aqui, mas o fundo tem uma carteira bem robusta aí de CRIs, né? Então, bem interessante. E essas aqui é o resumo da movimentação no mês que o fundo teve, que a gente já falou. Aqui as operações adquiridas do Grupo Mateus, né? Aqui nas alocações do fundo, por indexador, a gente verifica que o maior indexador do fundo é o IPCA, mas ele também tem uma parcela interessante de CDI, praticamente 2/3 de IPCA e 1/3 de CDI. Tem um pequeno aqui relevante de pré-fixado. Instrumentos aqui a gente verifica que o fundo tem quase 95% do seu portfólio, dos seus ativos, né, investido em CRI. Dentro do risco aqui a gente verifica que o risco pulverizado, né, é, é um pouquinho maior, né, então o fundo tem uma parte que é mais arriscada, né, e ele é um fundo mais high grade, né, tem uma característica mais high grade, ou seja, as parcelas de risco são um pouquinho menores, as operações eh, são mais retraídas em relação aos rendimentos, tá? Então, o fundo normalmente deve ter aí CRIs mais das séries única e sênior, que tem um risco menor aí em relação ao segmento, inclusive, né? Ao tipo de risco aqui, se é pulverizado, se é contratual, se é corporativo, e o risco de financiamento, ele também é um pouquinho menor, é um fundo que tem uma característica mais high grade, mas 35% dele é high yield, né? Então é um fundo que tem esse equilíbrio aí. Dentro do segmento das alocações, a gente verifica que a incorporação é a principal, né? 38,6%. Securitizadora também principal é a OPEA. E por série, ó, como eu falei, o fundo tem um risco menor em relação às séries, né? 89% são séries únicas, né? Série sênior 5,7%, e as séries mais arriscadas, que é a mezanino e a júnior, tem apenas aí em torno de 5%, né? Então, o fundo tem uma característica de um fundo mais high grade realmente, e pelas parcelas aqui, né? Por exemplo, as séries únicas e sênior têm preferência na distribuição do caixa do CRI, né, dos resultados do CRI, né, dos resultados a distribuir, né. As séries de mezanino, subordinada, júnior, elas têm, não têm preferência, por isso que a taxa de risco ela é maior por conta disso também. Nos resumos das operações do fundo tem na carteira, que tem todas as características aí qualitativas, você pode baixar o relatório, são muitos, né, o fundo tem muitos aí na carteira, a gente vê que tem muitas repetições também, então a diversificação não é tanta quanto aquelas 3 páginas de CRI que a gente viu lá em cima, mas tem sim uma diversificação interessante, inclusive tem muitos CRIs aqui de outros fundos de shopping, eu já vi aqui o VISC, o HSML 11, né? Então é interessante aí ver essas características que o fundo tem aqui, ó, outro fundo aqui, ó, a FIATN 11, que é de lajes corporativas de alto padrão, tem aqui o CRI VISC, o VISC 11. Então, fundo é isso aí, né? Para quem não conhecia o fundo, então, o fundo da F Invest também não conhecia, então, esse é o relatório gerencial, né? Deixe suas opiniões aí nos comentários do vídeo. É um CRI interessante e é um CRI de característica high grade, né? Tem operações menos arriscadas, mais interessantes para você não ter tanta dor de cabeça assim em relação, principalmente às inadimplências, né? Mas é claro que isso não isenta o fundo das empresas aí. É bom observar a parte qualitativa da carteira para verificar que tipo de empresa, se é empresas renomadas, se é empresas aí kamikazes, né? Então a gente tem que fazer esse tipo de
análise dentro ali das emissões, né? Que são emissões são empréstimos baratos que as empresas podem fazer e acaba aí, né? A gente não tem que ter esse cuidado para poder ver se as empresas são empresas consolidadas para não ter risco. A gente não ter, minimizar o risco, né? Risco sempre tem, mas minimizar o risco de qualquer tipo de inadimplência, ok? É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.